Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de março de 2023 do Fundo Quineia Crédito Agro, é o FIAGRO KNCA11. Então vamos ver aqui qual foi a performance dele nesse mês de março. Então fique conosco aí se você gosta desse tipo de assunto. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like. Eu vou deixar também esse relatório gerencial na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada e também o link do nosso grupo do Telegram, tá bom? Se inscreva lá em curta distância e também compartilhe com a gente se você é cotista do KNCA11, qual o percentual da sua carteira hoje. Eu não sou cotista do KNCA11 ainda. Bom, vamos lá então, fundo da Quineia, né? O FIAGRO aí da Quineia. FIAGROs aí que tem uma extensão interessante aqui de investimentos no setor do agronegócio, né? CRIs, inclusive, né? Cotas de outros FIAGROs, LCAs, LCIs. Então tem aí uma gama de investimentos, todos, maioria aqui de renda fixa, só as cotas de FIAGRO que são de renda variável, né? Fundo que tem mais de quase 1,5, né? Quase 1,5 bilhão de reais. Patrimônio aqui atualizado no dia 31 de março de 2023, fundo que anuncia seus proventos no último dia útil de cada mês, tá? E o valor patrimonial da cota está em R$ 102,07 e está sendo negociado em torno de R$ 106 mesmo. Na verdade, ele encerrou aí a R$ 104,90, né? Agora nesse último dia antes da Semana Santa, né? Então está um pouquinho abaixo aqui do encerrado nesse relatório, mas mesmo assim acima do valor patrimonial. Tem mais de 28.800 cotistas, então se você é um desses, todos os meses praticamente a gente faz aqui a leitura, acompanha o que a gestão está fazendo, tá? Então a gente vê o que o relatório aqui nos diz e tenta fazer alguma interpretação dos números e dos textos, tá? Fundo que distribuiu, ó, no último dia 31, anunciou então aí R$ 1,40 por cota e vai pagar no dia 13 de abril, né? Junto com, se eu não me engano, junto com KNS6 junto com KNCR11. Fundo que tem uma média diária de liquidez, está interessante, 2,7 milhões de liquidez média diária no mercado secundário e dentro das taxas médias dos seus CRAs, né, que é o objeto principal aí, que o fundo investe seus ativos, né, é a CDI mais 5,47 prêmio de risco e PCA mais 7,52% também de prêmio de risco, taxas aí interessantes. A gente vê aqui, dentro da posição do fundo ao final do período, fundo que está aí com seu patrimônio 78% alocado em CRAs, 22% em LCIs e 0,1% em instrumentos de caixa. Praticamente esses LCIs aqui, esse valor em LCI é a última captação que o fundo fez, né? Que ainda aí tá para fazer os investimentos em CRAs nos próximos meses, né? Próximas semanas. Então ele fala aqui que a parcela investida em CRAs, CDI corresponde a 62,6%, né, a indexação, com yield média de 5,47%, como a gente falou lá em cima, e PCA tem aí uma participação de 15,4%, né, desses 78% aqui mencionados, tá? E a gente verifica também que a gente viu lá em cima que é a média, né, IPCA mais 7,52%. Dentro da distribuição dos dividendos, o fundo fala aqui, né, que vai pagar então no dia 13 de abril R$ 1,40 por cota, né, que dá quase 1,4% de provento, né? Muito interessante. Está difícil errar um FIAGRO aí, né, no investimento em FIAGRO. Está difícil errar um FIAGRO que pague ruim, está pagando mal os proventos, né? Todos aí com bons proventos, que a maioria, praticamente, a maioria dos FIAGROs tem uma indexação mais preponderante pela taxa DI, né? Então que acompanha a Selic, então tá aí com rendimento alto por conta também disso. E a gente verifica aqui que esse R$ 1,40 corresponde a 118% da taxa DI mais isento de imposto de renda. Bom, a gente verifica aqui mais para baixo algumas informações do fundo, tá? Entender de outubro de 2021 foi um dos primeiros FIAGROs aí de mercado quando houve a normatização, né, dos FIAGROs, foi um dos primeiros. Não tem taxa de performance, R$ 1,20% é a taxa de administração que inclui taxa de gestão, administrador é Intrag, gestor é Quineia e ele é para investidores em geral. Vamos seguir então aqui. Ele fala sobre a reunião do Copom, a última que manteve aí 13,75% a taxa Selic meta, né? Então,
Copom aí permanecendo com a linha, falando que essa taxa, né, é a que tem que estar agora. Inclusive falou-se em taxa próximos a 30%, que seria a ideal, né? Então o Copom mantendo aí os 13,75%. E depois você pode fazer essa leitura aqui mais detalhada aí, né, do cenário macroeconômico, né? Inclusive a Selic ela favorece, ela tem ali um impacto positivo na rentabilidade dos CRAs, já que o fundo é mais indexado então à taxa DI, né? E a gente, um destaque, né, que sempre nos fundos da Quinéia de papel normalmente eles destacam é que os índices inflacionários, no caso aqui é o IPCA, ele sempre pega ali a variação do índice do IPCA, no caso, em 2 meses anteriores ao período de competência, né? Então esse relatório aqui pegou o período de março, né? Então o cálculo utilizado, o IPCA utilizado nos cálculos é o de janeiro, que foi de 0,53%, e o de fevereiro, que foi 0,84%. Então também muito favorável aí ao fundo, tá? E aqui, em relação à exposição aos segmentos, o fundo tem uma exposição mais relevante a açúcar e etanol, né? Açúcar e etanol aí que está com uma safra favorável, um momento favorável em 2023, 2024, né? Então, o cenário é favorável em relação aos preços, né? Também de mercado, né? Então, o fundo tem essa exposição, a exposição que o fundo está mais relevante, ela está bem favorável ao mercado. E na verdade a política, o único risco que o fundo tem é a política de preços da Petrobras, né, e os possíveis ajustes fiscais, como ele fala aqui embaixo, né, que está esse rolo aí com o governo também, em relação à fixação do ICMS na gasolina, né, e no etanol. E aí então isso pode influenciar e tem esse risco nas operações né, desses CRAs que estão ali voltados para esse tipo de segmento, que é açúcar e etanol. Então o fundo tem aproximadamente 35% dos seus CRAs nesses segmentos. Proteína animal que tem um pouquinho menor, né, mas também ao momento ali tá equilibrado, né? Teve aí um surto, um possível impacto em relação ao caso de vaca louca, né? Então os produtores aí se movimentaram, né? Praticamente aí voltou a normalização, a exportação, principalmente nos países asiáticos aí, que é muito importante para a exportação de proteína saindo aqui do Brasil, né? Fruticultura principal aqui é a maçã. Maçã tá um absurdo, não tem um pão que eu não como maçã. O quilo da maçã aí, né, uma das frutas mais caras é Hortifruti, mas o clima, né, inclusive o clima que pode piorar um pouquinho o preço, não foi favorável a safra de maçãs 2022-2023, por causa da seca e do calor, né, no desenvolvimento delas. Inclusive a gente tem visto maçãs bem pequenininhas aí nos hortifrutis, né? Mas em relação à produção, praticamente não vai ter crescimento aí para a próxima safra, né? E o que impactou principalmente foi a guerra da Rússia, né, e da Ucrânia, que impactou a safra de maçãs aí, além do clima, claro. Mas a expectativa é que se mantenha o patamar de produção da última safra. Grãos que o fundo tem uma exposição de 1% praticamente aí, não tem expectativa aí até de melhora, né, na verdade. A gente vê alguns produtos ligados aos grãos aí já reduzindo no mercado, nas prateleiras, né? Mas um fator favorável é ele fala aqui que é bastante relacionado à expectativa do El Niño para o segundo semestre de 2023, que traz condições climáticas boas para o desenvolvimento dos grãos, principalmente no centro-sul do país. Então pode ser favorável, mas o fundo tem uma exposição aí um pouco mais de 1%. A gente vai ver essas exposições um pouquinho mais para baixo. Bom, saindo desses segmentos aqui, a gente vai ver alguns números do fundo, né? Então, a exposição da carteira aqui. O fundo, como eu falei, tem uma exposição maior em açúcar e etanol, quase 35%. Produção de insumos, né? Distribuição de produtos aí para a produção agrícola. Então, o fundo também tem uma exposição legal aqui, 14%. Proteína animal, quase 10%. Distribuição de insumo, produção e distribuição, então, mais de 20% de exposição, né? Fruticultura, quase 7%. Celulose, praticamente aí, um CRA ligado à Klabin, né, uma grande empresa aí do mercado, 5,5%, e grãos e algodão 1,2%, exposição muito pequena. E dentro da alocação por indexador dos CRAs do fundo aqui,
84,5%, Selic 15, IPCA 15,4% e Selic 0,1%. Essa é a exposição da carteira do fundo. Então está em quase todos os estados aí também do Brasil, né? E a gente verifica um pouquinho mais para baixo, a gente já falou da liquidez. Liquidez total em março foi de 61 milhões, 2,6 em média por dia de volume aí na bolsa de negociação, na bolsa de valores. Informações contábeis, e a gente verifica aqui o fundo melhorando muito, né? Inclusive o resultado dos CRAs em março de 2023, 18,5 milhões, aumentando aqui bastante em relação aos meses aqui anteriores, né? Resultado dos LCIs aqui mantendo-se estável em relação a fevereiro. Instrumentos de caixa também, o fundo tem pouco aí ligado a instrumento de caixa. Despesas 1,7 milhão, 20,7 milhões de resultado. O fundo distribuiu 19,7, fez um caixa aí de R$1 milhão então. Então o resultado foi de R$1,46 e distribuiu R$1,40. Então fundo aí mantendo o equilíbrio, né, dos resultados em relação à distribuição, e nesse período agora ainda assim distribuiu mais do que foi o resultado, como a gente verifica aqui, ó. Aqui ele distribuiu mais de 10 centavos, mais 10 centavos do que foi o resultado. Aqui foi equilibrado e aqui distribuiu menos 6 centavos. Então na balança do semestre está menos 4 centavos aí em relação ao excesso de distribuição em relação ao resultado no semestre. Então a gente verifica aqui os resultados, né? Distribuído no mês, o acumulado não distribuído de 8 centavos por cota, aí pega todos os períodos, né? E aqui a gente verifica os rendimentos mensais nos últimos 12 meses, né? O fundo aí distribuindo praticamente todos os meses acima de 1%. Então muito interessante a distribuição do fundo, né, em relação à taxa DI, ó. Valores de referência, fundo distribuindo excelentes proventos. Aqui em relação à curva de sensibilidade em relação ao valor da cota, né, então atualmente a cota está aí quase R$105, então está praticamente aí numa rentabilidade de CDI mais 4,79%. Então isso aí é a rentabilidade atual da carteira a preço de mercado. Dentro da carteira aqui do fundo a gente também verifica, o fundo não tem assim uma carteira bem diversificada, né? Exposição em poucas empresas na verdade, né? Mas algumas aqui até grandes empresas, a Raizen, a Minerva, a Klabin, empresas negociadas na bolsa inclusive. Então tem uma exposição aí 1,48 milhões, aí o fundo tem de 48 bilhões de ativos, né? A gente verifica aí, aqui o segmento, né? Por segmento, aqui o resumo dos ativos, inclusive falando da empresa. Então baixa o relatório que eu vou deixar na descrição do vídeo para você conhecer ali os detalhes, principalmente qualitativos das empresas que o fundo tem à disposição, tá? Inclusive aqui, como eu falei, até empresas aí negociadas na bolsa de valores, tá? Grandes empresas aqui, e terminando aqui com a empresa que produz maçã, inclusive, tá? Então é isso aí, relatório gerencial do KNCA11 é o Fiagro da Quineia, então um fundo bem interessante, ainda pagando muito bem, exposição maior aí, inclusive à taxa DI, né? Então ainda está pegando aí boas taxas de juros em relação aos seus CRAs e atualizações também deles, e aí o resultado, como a gente vê, apesar de estar negativo nesse semestre, no acumulado está positivo em 8 centavos, ainda o fundo distribuindo proventos aí excepcionais, ok? É isso aí então, se você gostou do vídeo deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e até o próximo vídeo, tchau, tchau.